Vamos fazer aqui 1 quilo de castanha. A gente coloca e lava a castanha primeiro. Lava bem e troca a água. Coloca uma água nova e limpa. Eu gosto de lavar umas 2 vezes ou 3 e só depois adicionar água limpa. Às vezes, quando a castanha tá bem suja, eu acabo adicionando água fervente. Tem que adicionar uma quantidade que fique mais ou menos a metade de água a mais. Eu deixo hidratar sim. Se a sua casa ficar com janelas abertas ou então tiver muita poeira ou algum animal, procure colocar um pano por cima ou algum outro protetor. Aqui eu estou com as castanhas, elas passaram 9 horas hidratando. Se você achar que não vai conseguir fazer no tempo de 8, 9 horas, coloque ela para hidratar na geladeira. Não vai ter problema passar 2, 3 dias. Até tem uma forma de queijo que eu produzo, ele não vai probióticos e a fermentação ocorre por conta da castanha, que ela perde a doçura e não precisa adicionar nenhum probiótico, e com as próprias leveduras da castanha a gente consegue produzir os ácidos láticos para formar um queijo saboroso também. Então agora eu vou lavar essas castanhas e vou colocar água fervente. Aqui estamos com as castanhas lavadas. Gosto sempre de deixar um pano por baixo para não ter problema, não ter risco de quebrar a tigela. Deixa aqui pelo menos 1 minutinho para então começar a bater as castanhas. O que nós vamos precisar? Do liquidificador, pelo menos 2 facas, uma espátula, 2 colheres, é bom sempre ter, e o nosso termômetro. Eu sanitizo tudo e deixo aqui ao lado para ir usando. Também no fim a gente vai usar esse plástico filme. Também uso esse daqui, essa escumadeira, para pegar as castanhas, retirar as castanhas da água e colocar no liquidificador. Sempre tenha um pano limpo à mão. Também pegue uma tigela. Eu prefiro sempre lavar a tigela e o liquidificador na hora e passar álcool, uma hora antes mais ou menos, para secar. Também sempre tenho um vidrinho de álcool, para caso eu tenha que mexer em outra coisa. Eu sempre borrifo antes de começar a bater ou mexer em alguma parte das castanhas. Eu procuro colocar 2 escumadeiras. Vai dar mais ou menos uns 500 ml do liquidificador. Coloco só um pouquinho de água e começo a bater. Conforme eu percebo que há necessidade de adicionar mais líquido, eu adiciono mais um pouquinho de água. E eu vou usar ainda não secou direito a minha espátula. E eu vou usar essa espátula para auxiliar o liquidificador a bater melhor.
eu não interrompi o vídeo só pra mostrar como vai ficar. Olha só. Fica um creme bem liso. Agora eu coloco aqui no meu tigela. E já adiciono mais castanhas pra bater. Não se preocupe de deixar um pouco lá que vai batendo. Tem que ver a melhor forma, a melhor quantidade de bater as castanhas no seu liquidificador. Tem alguns que quando tem pouca castanha fica mais difícil, fica espirrando, vai precisar de um pouco mais de água. E outra coisa, sempre comece a bater na velocidade mais baixa. Depois você vai aumentando. Inclusive, coloca sempre quantidades de água menores e depois vai adicionando um pouquinho mais para nunca adicionar demais. E o liquidificador também, ele começa a bater a parte mais perto da lâmina. Então, se tiver muita água, acaba fazendo uma lambança e fica mais difícil de bater tudo. Às vezes eu bato, inclusive, sem água nenhuma. É um pouco mais difícil, mas demorado. A vantagem de não adicionar água é que fica mais fácil na hora de enformar. A massa fica mais firme e não precisa deixar algumas horas ou um dia na geladeira ou usar algum pano para ajudar na drenagem do queijo. Se você perceber que o seu liquidificador está sofrendo muito, desliga ele um pouquinho, aguarda 1 ou 2 minutos e volta a bater. Aqui não sei se deu para perceber, mas eu comecei a bater já sem água. Como eu adicionei um pouco mais de castanha, o liquidificador não começou a espirrar logo no início, então foi mais tranquilo. Esse daqui eu adicionei mais castanha e menos água e bateu melhor. Olha a textura. Eu sempre esqueço. A primeira vez que eu vou colocar para bater, eu acabo colocando menos e aí é a segunda vez que eu acabo batendo mais certo. Outra coisa, espátula. Sempre encostada na parede do liquidificador. Nunca venha para frente. Para cima e para baixo, no máximo para cima e um pouquinho para frente quando tá aqui em cima. Também não pode passar o limite dessa marcação aqui. É só aqui entre as duas barrinhas, em todas as partes. Pode só ir para baixo e para cima nesse limite. E o limite do liquidificador é aonde atinge a barrinha ali embaixo também. Se o seu não tiver, aí você vai ter que controlar um pouquinho mais aqui em cima mesmo. Aqui eu tô com a massa, ainda tem um pouco aqui. O que eu tenho que fazer é esperar a massa reduzir a temperatura. Porque a gente colocou água quente e depois bateu no liquidificador. A água quente ajuda a bater melhor a castanha e o liquidificador ele aquece a castanha. Então agora a gente vai ter que baixar essa temperatura para então colocar o nosso probiótico. Que esse queijo aqui eu vou querer controlar a temperatura dele. Eu quero que ele tenha aquele sabor mais suave do queijo e que ele tem uma fermentação mais lenta, ele vai ficar bem mais saboroso. Quando a gente coloca em uma temperatura muito alta, ele estressa o probiótico e ele acaba desenvolvendo um sabor um pouco diferente. E então eu vou usar aqui o probiótico mesofílico. Vamos ver como tá a temperatura. Enquanto isso eu vou mexendo para reduzir. Tipo, essa temperatura já é muito alta, a gente não pode
adicionar o probiótico aqui. Então tem dois fatores. Um, adicionar o probiótico enquanto tá muito quente a nossa castanha. E outro, deixar a fermentação em lugar muito quente. Se a sua cidade for muito quente, procure colocar dentro, ou então for um dia muito quente, procure colocar dentro de uma caixa de isopor, coloca gelo, alguma plaquinha que ajude a reduzir a temperatura, alguma coisa assim. Outro fator, dá para deixar o creme de caju aqui paradinho até ele esfriar, mas olha o que vai acontecer. Não sei se você consegue ver, mas aqui, ó, começou a criar uma película. Então, por isso que eu prefiro ficar mexendo para esfriar mais rápido. Que senão, se você não tem tempo para fazer isso, vai ter que deixar esfriar sozinho. Então, coloque um plástico filme em contato com a castanha de caju para não criar essa película. Outra forma para reduzir a temperatura é na geladeira. Eu vou colocar o plástico filme e vou levar para a geladeira e deixar lá por uma meia hora, vai ser o suficiente para reduzir a temperatura aqui. Então, a gente vai pegar, vai colocar ali bem em contato. O papel filme evita a criação de uma crosta amarelo escuro que pode estragar o queijo, então deixar algumas partes mais duras que outras. Vou passar duas aqui e vou levar para a geladeira. Aqui eu tirei da geladeira. E vamos medir a temperatura. Tá em 31. Vou baixar aqui mesmo com a espátula. Faço assim para tentar baixar mais rápido. Eu gosto em torno de 26 graus. Até os 20, 28, por aí. Essa daqui tá com 29, mas eu vou colocar mesmo assim. O que importa é que abaixo de 37 a gente não vai matar o nosso probiótico. Uma quantidade assim já é o suficiente. Vou fechar aqui, uso esse pacotinho, já vou guardar. Vou deixar aqui um pouquinho pro probiótico hidratar. Não se preocupe que deixar o probiótico hidratar não é um requisito obrigatório. Sempre tenha papel toalha por perto. Caso aqui eu acabei melecando muito acima do que eu deveria. Agora é só misturar muito bem. Quanto aos probióticos e a temperatura, eu quero informar que tem dois tipos de probióticos. Um probiótico é o mesofílico e o outro é o termofílico. O mesofílico, ele tem cepas selecionadas e essas cepas elas se dão melhor com temperaturas mais baixas. Então, temperaturas entre 24 até 28 graus é uma temperatura boa. Agora, o termofílico, as cepas selecionadas admitem uma temperatura um pouco maior. Até mesmo o sabor do queijo muda. No caso do mesofílico, vai ficar com um sabor de queijo mais frescal, mais fresco. Já o termofílico, ele fica melhor quando a gente faz queijos que vão maturar. O sabor fica melhor quando matura e ao longo do tempo
as levaduras vão fermentando e desenvolvendo um sabor mais gostoso de queijo maturado. Eu geralmente uso probiótico comprado, mas podemos encontrar cultura mesofílica no vinagre de maçã orgânico, no Rejuvelac, na kombucha, no kefir, ou usar limão como conservante, que as próprias leveduras da castanha vão fermentar. Vamos cobrir com plástico filme para não criar aquela camada em cima e ficar seca. Só que antes precisamos limpar a borda da nossa tigela. Aqui eu vou voltar, mas se você tiver uma outra tampa, pode colocar outra tampa, tranquilo. Hoje aqui na minha cidade tá muito quente, então eu vou usar esse isopor para colocar. Então eu coloco assim de lado. E eu tenho essa plaquinha de gelo aqui, que eu vou colocar ela aqui no lateral. Pelo menos por algumas horas vai manter a temperatura. Eu deixo fermentar fora da geladeira por umas 24 horas, mas a cada 6, 8 horas eu abro o plástico para sentir o aroma. A depender do tempo de hidratação e da doçura da castanha, pode desenvolver o aroma de queijo em 12 ou 18 horas. Esta é a textura. Durante a fermentação surgem várias bolhas. Por conta disso, o creme aumenta de volume também. Depois que eu fermento fora da geladeira, eu gosto de deixar pelo menos umas 3 horas dentro da geladeira para continuar a fermentação. E endurecer um pouco o fermentado para ser mais fácil de trabalhar na hora de enformar. Da forma que tá, dá só para colocar um sal e guardar em um vidro e comer como um queijo cremoso. Ou moldar com o auxílio de um aro e colocar na geladeira para maturar. Também dá para guardar na geladeira o fermentado sem tempero nenhum e ir usando o fermentado aos poucos. Ele dura até 7 dias na geladeira. Mas sempre cuidando muito bem com a higiene para que não contamine o fermentado com alguma sujeirinha. Aqui eu tenho um outro creme fermentado. Esse daqui eu usei menos água, ele forma menos bolhas, só que ele fica mais firme e mais fácil de enformar. Agora eu vou temperar com sal e misturar tudo muito bem. O sal é a gosto, mas se você quiser maturar o queijo por mais tempo e quiser com um aroma e um sabor mais forte, eu recomendo adicionar mais sal. Para facilitar na hora de virar, eu gosto de usar um papel manteiga nos primeiros dias até o queijo ficar mais firme. Não precisa trocar o papel manteiga cada vez que virar o queijo. Procure ir ajeitando a massa no molde para que não fique buracos. O meu molde tem 8 centímetros e tem esta tampa para facilitar a retirada do molde do queijo. É normal a tampa grudar no queijo, então eu tenho uma caixinha de fio dental só para usar neste momento. Também pode usar a linha de confeiteiro. O queijo já está pronto, pode comer assim como o frescal ou então levar para a geladeira para maturar. Procure virar o queijo todos os dias, para ele maturar de forma igual de todos os lados.
No outro dia eu virei os queijos, no caso aqui tava tão sequinho que eu até retirei o papel manteiga. O queijo desta foto, eu maturei ele por 45 dias.